Já há várias décadas, a Inspetoria Salesiana do Nordeste do Brasil vem fazendo seu trabalho missionário apostólico entre os jovens. E há alguns anos a gente tem começado uma missão interessante, uma dinâmica muito interessante na inspetoria, que é o Festival da Juventude Salesiana. Por isso, o nosso podcast de hoje vai trabalhar um pouquinho, vai caminhar um pouquinho com vocês a respeito da edição do Festival da Juventude desse ano, de 2022. E aí eu trouxe alguns convidados especiais para conversarem com a gente a respeito de tudo isso. Então, vamos juntos? Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Estamos aqui juntos e é com muita alegria que eu recebo vocês em mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Hoje muito especial porque estamos falando sobre o Festival da Juventude Salesiana e também estou trazendo alguns convidados para conversar melhor com a gente a respeito da edição desse ano. Então está aqui comigo o Geraldino. Se apresentar aí, Dino, o que é que você faz aqui na inspetoria? Eu sou o Geraldino, trabalho na Pastoral Juvenil aqui da Inspetoria Salesiana. Aqui à frente, na minha diagonal, nós temos também o irmão Messias. Fale aí, irmão, qual é a sua função, o que é que o senhor faz aqui na inspetoria? Sou o irmão Messias, delegado da Pastoral Juvenil, também conselheiro. E estou junto com esta equipe preparando o festival deste ano. Muito bem. E aqui à minha frente a gente tem o Pedro. Conta aí, Pedro, qual é a tua função por aqui? Sou o Pedro Botelho, sou assessor de comunicação da Pastoral Juvenil e estou tendo a honra de estar aí participando da comunicação do festival. Que bom, muito bem. Bom, ano passado a gente falou um pouquinho no nosso podcast, fez um programa também específico sobre o Festival da Juventude, mas desse ano a gente está com convidados. Então, irmão, primeira pergunta para o senhor, o que é que o senhor acha, para o senhor, o que representa o Festival da Juventude, assim, para os jovens que já participam há alguns anos e para os que ainda não tiveram a oportunidade de participar do festival, o que é o Festival da Juventude Salesiana? O Festival da Juventude, para mim, é o momento em que os jovens se encontram para compartilhar aquelas coisas que vivenciam durante suas caminhadas nas paróquias, nos colégios, nas obras sociais, em todos os ambientes em que nós estamos presentes. E estes jovens se encontram no festival justamente para isso, para trazer tanta alegria e tanta coisa bonita que puderam repartir, que puderam criar dentro desses ambientes e trazer ao festival para poder vivenciar de uma forma mais alegre e contente, de uma forma mais salesiana, e fazendo com que isso cresça mais fortemente no coração, se preparando para o ano seguinte, claro. Muito bem. Então, o foco do Festival da Juventude todos os anos é juventude, exatamente, mas a juventude mais próxima do nosso trabalho pastoral, né? Não pode ser um jovem assim, cheguei ontem na igreja e já vou para o festival, não, né? Exatamente. Esse é um momento específico para congregar os jovens que já têm uma caminhada, né? Que estão empenhados nas atividades propostas nas comunidades locais. Muito bem. A expectativa de jovens dos últimos anos, que aconteceu online, né? Mas os anos anteriores, antes da pandemia, era quase 1.000 jovens. Esse ano permanece também essa expectativa? A início, nós esperávamos que também chegássemos a este número, mas devido à situação econômica que estamos vivendo, depois desse período de pandemia, que ainda não saímos completamente, mas que já nos dá a oportunidade de nos encontrarmos, reduzimos o número desta vez para 750 jovens. Bom, para a gente entender um pouco também sobre a história do festival, a gente já sabe que essa edição não é a primeira. Vou perguntar para o meu amigo Geraldino, que está aqui com a gente já tem um tempo. Dino, nessa edição 2023, já passamos já de 20 edições, né? Então, você pode contar para a gente qual que é a edição desse ano e um pouquinho a história do festival, como é que surgiu, do que você conhece, do que você sabe? Sim, posso sim. Essa edição de 2023 é a 26ª edição, né? O Festival da Juventude Salesiana aconteceu pela primeira vez em nossa inspetoria em 1996, né? Naquela época, os jovens que faziam parte do conselho da JS organizaram o festival, né, no final do ano, e com a proposta de reunir os grupos jovens das nossas casas, ser uma festa de confraternização, onde eles apresentavam as suas criações
artísticas durante o ano, que realizaram durante o ano em suas casas. Entendi. E aí, assim, desde sempre aconteceu aqui em Pernambuco o festival? Sim, a maioria das edições aconteceu aqui em Pernambuco, só uma que tivemos que mudar de cidade, que foi para a cidade de Carpina, mas as outras todas na cidade de Recife, no Colégio Salesiano do Sagrado Coração. Muito bem. Esse colégio tem tradição aqui sempre de receber o Festival da Juventude, né? E é sempre realmente um momento muito bom. Todos os anos a gente segue, assim, o festival ele começa na sexta-feira, à noite, assim, à tarde o pessoal está chegando, e ele termina mais ou menos um domingo à tarde também, né? É sempre um fim de semana inteiro e a programação é muito intensa. Há muitos anos a gente vinha, como você mesmo falou, com a ideia de apresentação dos trabalhos feitos, artísticos principalmente, mas esse ano, você pode contar alguma coisa da programação, como é que tem, assim, se tem alguma novidade na programação desse ano, o que é que espera os jovens aí? Sim, temos algumas novidades, não vamos contar tudo para não estragar as surpresas. A programação segue um pouco as linhas dos festivais anteriores, né? Como você falou, na sexta-feira o pessoal está chegando, então tem a acolhida, temos a festa da abertura, a oração, que fica a cargo das delegações, e essas delegações que preparam também trazem surpresas, né? Assim, depois no sábado iniciamos com a missa, né? Pela manhã, várias atividades durante o dia, né? Assim, e à noite pretendemos realizar uma festa temática. E no domingo, que é o dia do encerramento, né, as nossas casas, os nossos jovens vão apresentar as suas criações culturais na área do teatro e da coreografia, e encerraremos com a missa e depois o almoço. Muito bem. Então, até agora que a gente tem percebido, quem está acompanhando esse nosso podcast aqui e não conhece muito bem o festival, você falou a respeito das delegações que promovem os momentos, né, específicos. Então, quer dizer que a programação do festival ela não é somente organizada por uma equipe específica, mas ela é realizada também por outras equipes, né? Então, o pessoal que vem das casas também tem participação no festival, é assim? Sim, todas as delegações têm participação, né? Tanto nas apresentações como nas tarefas do festival, né? Então, por exemplo, no refeitório as delegações colaboram ajudando na distribuição. Tem outros jovens das delegações que estão nas equipes de organização, na comunicação. Então o festival ele não é só pensado pela equipe de pastoral, né? Ele é também pensado pelos jovens que estão nas nossas casas. Tem um conselho da AJS, né? A JS é a articulação da Juventude Salesiana aqui no Nordeste, e as lideranças locais formam esse conselho da JS e programam junto com vocês o festival, a dinâmica do festival de cada ano, né? Isso. E como você já falou um pouquinho da programação e contou um pouco de como é a participação dos jovens, agora a gente está vivendo uma época, inclusive o nosso podcast é fruto dessa época, de comunicação também por meios, não somente de fala, mas também por meios digitais, né? E aí a gente trouxe também o Pedro, que trabalha aqui no setor de comunicação da Pastoral. E conta pra gente, Pedro, como é que está essa parte da comunicação com relação ao festival? Isso, a expectativa para o festival desse ano, 2022, é que a gente, em termos de cobertura midiática, se aproxime cada vez mais para a realidade do ano. O último festival presencial foi em 2019, de lá para cá tiveram muitas tendências que evoluíram. O próprio formato podcast é uma delas. Então, o jovem pode esperar, tanto quem vai participar quanto quem também vai acompanhar de maneira digital, a proximidade das novas tendências tecnológicas. O aumento da cobertura por transmissão via formato stories. A gente também vai trazer muito conteúdo jovial no formato audiovisual, para além da cobertura tradicional de fotos. Também temos a expectativa de trazer um podcast junto ao formato tradicional da rádio. A gente também está com a expectativa de trazer um podcast. Então, assim, quem está em casa pode esperar um festival moderno do ponto de vista midiático, com bastante inovações. Que coisa boa. Então isso é muito bom, porque é uma linguagem que conversa mesmo com os jovens, né? E produzido por eles também, né? A gente está aqui acompanhando, mas com certeza os jovens que vêm ao festival e os que infelizmente não podem vir, vão poder participar dele de maneira mais ativa também pelos meios digitais, que é uma linguagem que eles dominam e estão com certeza muito presentes. Vai ter TikTok com certeza no meio, eles vão lançar desafio por aí, enfim. Diversas redes sociais aí no meio. A nossa missão é fazer com que
quem infelizmente não pôde vir possa viver o máximo possível dessa experiência junto conosco de maneira digital. Muito bem, coisa boa. Bom, minha gente, agora vamos fazer um pouquinho de perguntas no quesito pessoal. Acho que adiantar alguma coisa sobre o festival, o máximo que a gente conseguiu até agora foi isso. Não vamos poder ir mais para frente. Esse ano só vou mostrar... né? Deixar a expectativa também para que pois é. possam desfrutar de uma Sim, forma muito bonita do festival. Tem um apelo a fazer. A gente tem a comunicação no festival, né, durante os dias do festival, mas também é feita uma comunicação prévia ao festival, para que gere expectativa, para que a gente faça uma animação de maneira virtual. E aí eu faço um pedido para que os jovens e as delegações mandem para a gente registros de como é que está essa preparação. Podem mandar para o WhatsApp da pastoral, né, através da figura do Geraldino, porque o que a gente estiver recebendo, a gente vai adaptar o formato, ao layout do festival e vai estar publicando também. Que bom. É bom porque a turma se vê, né, nas redes sociais como integrante, como participante mesmo do festival, né? Só para vocês, quem está mais por dentro do Festival da Juventude, quem está mais acompanhando, já viu, mas aqui vocês que estão acompanhando pelo YouTube vão ver qual que é a arte desse ano do Festival da Juventude, né? Então o cartaz que ganhou está baseado nessa arte aqui que vocês estão vendo aqui na tela, onde a gente vê aqui a nossa querida Madre Mazarello, Dom Bosco, abraçados com Jesus. Isso é uma forma lúdica de contar para a gente dessa unidade, talvez aqui representem a gente, né? Como pastoral, como pessoal ativo na paróquia, na vivência eclesial, junto com Jesus. E aqui do lado, o nome do nosso querido Festival da Juventude Salesiana, marcando aqui a data, né? 25 a 27 de novembro, agora de 2022. E isso que vocês estão vendo aqui, esse sorriso bonito que vocês estão vendo aqui dos três, mostra da alegria que o Festival da Juventude traz pra gente que participa dele. Então, por falar em perguntas assim mais pessoais, então eu vou começar a rodar aqui essas perguntas para vocês. Vocês fiquem muito livres para responder de maneira muito pessoal mesmo. Agora a pergunta do coração. Qual foi o primeiro festival de cada um aqui? O que é que vocês acharam desse primeiro Festival da Juventude que vocês participaram? Pode responder, Pedro, por favor, para a gente. O meu primeiro festival foi em 2019, foi o ano que eu entrei para fazer parte da comunicação da pastoral, e foi uma experiência muito legal para mim. Assim, eu nunca tinha participado de nada tão grandioso e bonito. Assim, era o meu primeiro ano, né, na inspetoria, então eu não participei de maneira tão ativa quanto está sendo esse ano, 2022, na parte da comunicação. E praticamente assim, dando suporte, mas assim, mais como participante mesmo. Eu fui vivendo as experiências em conjunto com os jovens, mas foi bem legal, 2019. E o senhor, irmão, o senhor lembra qual foi o seu primeiro festival? O meu primeiro festival deixou muito marcado, porque minha participação foi justamente quando ingressei à congregação, né, na congregação, no ano 2000, naqueles anos. No ano 2000, ingressando, tive a oportunidade de participar do primeiro festival como aspirante salesiano. E isso foi muito marcante, porque eu apenas tinha participado da Romaria da Juventude Salesiana, né, que eram feitas anos anteriores. Romaria Jovem. A Romaria Jovem, exatamente. E participando do festival, pude presenciar a alegria da juventude, de tanta coisa bonita, tanta coisa cultural, tanta coisa que foram construídas durante os seus anos de atividades apostólicas nas suas comunidades. Isso me cativou muito, me deixou muito feliz. Desde os anos 2000 ativo. Agora, Geraldino, o famoso Geraldino da inspetoria, me conte, qual foi o seu primeiro festival? Do ano eu não lembro mais, mas eu era jovem Caetés, né? Eu lembro disso. Olha, da JS Caetés, representando Caetés. Mas a lembrança boa que eu tenho, assim, era uma estrutura um pouco menor, né? Era em torno de 400 jovens participando, né? Mas o clima era de muita alegria, né? Que naquela época, assim, pra gente que fazia parte das casas salesianas, era uma novidade, e a oportunidade da gente se encontrar no final do ano era muita festa, né? Então o festival era o evento de final do ano que coroava toda a caminhada da gente. Continua, né? Marcando aí. Gente, o que mais marcou para vocês em todas as edições do Festival da Juventude? Vocês conseguem eleger, assim, o que mais foi... Vocês não esquecem mesmo do que impactou mais a vocês em alguma das edições do festival?
Eu particularmente acho que o fato do festival ter continuado de maneira adaptada durante os períodos de pandemia, isso foi muito marcante, porque teríamos a opção de não realizar o festival, totalmente compreensível, mas é algo tão importante para a inspetoria que foi adaptado um formato para que a gente não deixasse de coroar, que é uma boa palavra que usou, o nosso ano, a nossa caminhada. Então isso para mim foi muito marcante. Os festivais online, né? A dinâmica de como aconteceu, né? E para o senhor, irmão? Para mim, o que marcou foi quando noviço, na colônia salesiana em Jaboatão, tive a oportunidade de participar do festival, na abertura do festival, né? E aí com os outros irmãos fizemos uma peça teatral que trouxe uma mensagem para todos os jovens que estavam ali presentes, né? Nessa peça a gente construiu um poço, e esse poço dava aos jovens a oportunidade de eles entenderem de que Jesus Cristo é a água viva e está pronto para saciar a sede daquele que o busca. E assim, participar deste momento para mim foi muito marcante. Tenho ele muito presente na minha mente. Coisa boa. E para você, Dino, de todas as edições do Festival da Juventude, dá para eleger algum momento assim marcante? Vou eleger 2. Não, tem crédito. Tem crédito. 2 momentos Dá para abrir essa sessão. Acho que foi os 2 momentos que a gente contou com a presença do sucessor de Dom Bosco no festival, né? Sim. Então acho que foi um momento marcante para toda a juventude da nossa inspetoria. Um em 2016 e o outro, não lembro a data agora. Foi 16. 19, 2017. 2017, aliás. Exato, 2017. Eu estava na O Guatemala. segundo, né? E a primeira vez eu agora não lembro bem, mas para mim foi pra 2 mim, momentos marcantes. Para mim o de 17 foi muito marcante mesmo, porque foi quando eu fiz a minha profissão perpétua, né? Então assim, quer dizer, 18 foi quando eu fiz a minha profissão perpétua, e foi durante o festival, né? Para mim assim, o festival me marca, essa pergunta não era para ser feita para mim, mas só para compartilhar com vocês. Para mim o festival foi muito marcante da Juventude de 2018, porque foi quando eu fiz a minha profissão perpétua, e foi juntamente com o reitor Mor, né? O padre, inclusive o atual reitor Mor, o padre Miguel, e assim, que me tocou muito, porque eu fiz a minha profissão de compromisso com Jesus entre os jovens, né? E tanto a minha profissão como o meu diaconato também, né? A gente viveu assim próximo do Festival da Juventude ali, e para mim foi muito forte, e não somente para mim, depois eu ouvi, assim, inclusive tem pessoas que marcaram sua vocação ou perceberam o quanto era bonito viver como salesianos, né? A partir também desses momentos que para muitos jovens nunca tinham visto, né? A ordenação, a profissão perpétua era algo um pouco distante da realidade deles, porque geralmente elas acontecem aqui em Recife, né? Então tem gente de longe, até mesmo de Caetés, que é pertinho aqui, que nunca tinha visto. Então para eles foi algo novo, né? Foi bem interessante, assim, guardadas as devidas proporções, por causa do festival, que exige, por causa do horário, às vezes não estão com sono, mas estão lá na missa. E para mim foi bom eu poder viver isso junto com eles, né? Assim, teve algum desafio que até hoje vocês não esquecem com relação ao festival, assim, que foi mais de coçar a cabeça com o festival, de perder o sono? Teve sim, assim, na parte da estrutura, né? Que é a parte que eu fico mais. O sucesso do festival tem várias etapas, né? E durante o festival, uma coisa que é importante é a alimentação dos jovens. Então, uma coisa que deu dor de cabeça uma vez pra gente foi que um dos buffets que a gente contratou inventou de fazer pizza para o pessoal. Mas aí o buffet não tinha estrutura, e aí a gente tinha uma fila de 800 pessoas querendo comida e não tinha. Nossa, e aí como é que resolveu isso? Aí a fila passou mais de 3 horas lá, né, para o pessoal conseguir dar conta. Realmente, a cabeça esquentou, né, nesse dia, Isso, né? isso. Você lembra que ano foi isso? Que festival foi? Não, o ano eu não lembro agora, mas deu muita dor de cabeça, né? Porque aí o resto da programação foi pro espaço, né? Nossa, enquanto o pessoal não conseguia comer, não ia voltava para as atividades. Nossa senhora, para dormir deve ter sido muito bom esse dia, né? E o senhor, irmão, tem algum perrengue assim? Que o senhor assumiu a pastoral
desde 2019, não foi? Não, esse ano, Este ano, 2022, né? Esse ano 2022, Então, exatamente. De aperreio com relação ao festival, foi mais como assessor, né? Exato, não tive assim, não tem nenhum momento que eu me aperriei na estrutura do festival, né? Mas tem um fato marcante que eu me lembro agora, me recordo, é que eu estava na colônia, né? Isso foi 2012, eu estava na colônia e vim para poder ajudar no festival e cheguei aqui já era noite, né? Porque tinha acabado de atender o pessoal que estava hospedado lá na colônia salesiana. E quando eu cheguei aqui, a primeira pessoa que eu encontrei foi a irmã Nádia. E a irmã Nádia chegou, irmão! Inclusive a irmã Nádia já participou do nosso podcast aqui do episódio. Que ótimo! Sobre o Padre Mazaré. Eu vi que ela estava bastante aperreada. Ela, irmão, eu estou aqui desesperada porque olha a hora e esse povo não vai dormir. Aí eu, calma, irmã, vamos ajudar os jovens a dormir. Esse é sempre o maior desafio daqui. Exatamente. Inclusive a pobre cansada junto com todos os. Inclusive quem vem pro festival, por favor, venham para dormir também na hora de dormir. Exato, tem o seu momento de se recolher e de descansar também. E pra tu, Pedro, teve algum estresse, algum aperreio, assim, já desses poucos anos que você tá acompanhando o festival? Não, como falei, em 2019 eu participei mais, assim, de maneira mais secundária, né? Talvez esse ano, não, perrengue, mas assim, a responsabilidade maior, eu tô encarando como um grande desafio, uma grande missão a ser cumprida. E tô aí na expectativa para que tudo dê certo. Há de dar tudo certo. O Pedro lembrou pra gente que nos últimos anos, devido à pandemia, a gente não pôde fazer um festival presencial. Mesmo assim, ele aconteceu de maneira online. E isso acontece, inclusive eu lembro que teve um pouquinho de polêmica com relação a isso, faz ou não faz o festival, né? Porque estava todo mundo com medo de adoecer, de fato é justo, como você falou, seria completamente justificável. No entanto, a gente persistiu na ideia de fazer o festival mesmo assim, de maneira online, e deu certo, né? Teve um aperreio também, mas deu muito certo, porque a gente acha o festival extremamente importante, assim, para que ele aconteça. E agora eu queria, para a gente ir encerrando já essa nossa primeira entrevista com relação ao Festival da Juventude desse ano, perguntar para vocês qual que é a importância do Festival da Juventude. Eu gostaria que vocês falassem também de maneira muito pessoal, assim, e para os jovens e os demais ouvintes do nosso podcast e as pessoas que estão assistindo também, qual que é a importância do Festival da Juventude para vocês? Pode falar, Para mim, o Festival da Juventude é importante porque ele possibilita um reencontro dos jovens das nossas casas, né? Assim, e é também um ponto de partida, porque a partir do festival muita coisa é articulada, é pensada pelos jovens para a caminhada do ano seguinte. Então ele tem essa importância, assim, uma possibilidade de reencontro e de partida para diversas atividades de missão, né, que os jovens assumem. Entendi. Para você, irmão? Para mim o festival ele é muito importante, sobretudo, porque é o momento em que o jovem ele reafirma para o outro, não só reafirma, mas faz com que o outro também recorde que fazem parte de uma igreja, que são igreja e que estão no mesmo caminho de evangelização dos outros jovens. E esse momento resgata isso, né? Resgata esse sentimento de que não estão sozinhos, de que estão dentro de uma comunidade, no caso a comunidade salesiana, que estamos presentes em todo o Nordeste, e essa comunidade tem uma proposta de evangelização para os outros jovens. Sim. E o festival, ele faz com que esse jovem celebre isso e recorde ao outro deste compromisso. Ele não vem apenas para compartilhar o que viveu, mas também preparar para aquilo que vem depois, né? Depois do festival continua o desafio da missão. E aí também, para mim, outra coisa muito importante dentro do festival é que desperta no jovem o interesse por estar servindo ao outro. Ou seja, o jovem se dá conta de que ele é protagonista da evangelização do outro jovem. Então, isso para mim são coisas muito importantes e que não se pode perder de vista. É verdade. Para você, Pedro, o que você acha que é importante o Festival da Juventude? Dos anos que você já participou, você acha que, de fato, vale a pena existir o festival? Com certeza. Tudo que foi falado aqui por Geraldino e pelo irmão Messias eu compartilho, eu concordo, mas assim, para acrescentar algo, eu acho que o festival é um sim para a união, para a unidade, porque as casas elas vivem suas realidades,
ao longo da trajetória do ano, mas somos todos salesianos, e aí decidir estar juntos para coroar, que foi uma ótima palavra que ele usou, esse ano, né, a caminhada do ano juntos, unidos, de maneira festiva, alegre, eu acho que isso é muito legal, porque mostra a unidade. Verdade. Pois, gente, quero agradecer vocês, a presença aqui no nosso podcast Vamos Juntos. Lembrando só que talvez tenha passado aí só mais uma curiosidade, né? O Festival da Juventude ele acontece para a nossa juventude salesiana, que não só está presente em paróquia, mas também está presente nas escolas, também nas obras sociais. E dentro do festival vem todo mundo dessa turma toda, né? Das nossas escolas, tanto dos salesianos como das Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora, né? É um movimento conjunto, né? Então, eu somente para acrescentar, justamente o que você fala é importante para que todos os jovens tenham isso claro. É um movimento em conjunto, é um trabalho, por isso essa foto ela é muito expressiva, né? Salesianos e salesianas, também membros da família salesiana empenhados neste momento tão importante para a juventude. Não é um espaço apenas dos salesianos, mas é em conjunto com a salesiana que faz crescer esse carisma tão lindo de Dom Bosco no meio dos jovens. Muito bem. Obrigado mais uma vez pela participação nesse podcast Vamos Juntos. E estaremos juntos ainda esse mês, novembro, durante o festival, que há de dar tudo certo e há de ser muito bom. E a gente conta também com a sua presença, você que está acompanhando o nosso podcast, de maneira online, mas também de maneira presencial, os jovens que estiverem assistindo, nos encontramos. E se vocês têm alguma mensagem final a deixar, algum convite a fazer com relação ao festival, o espaço fica para vocês agora. Eu reforço o convite para que as delegações interajam, né? Mandem registros de bastidores para que a gente possa estar nesse clima de animação nessa reta final. Tem qual canal que eles podem mandar esse material? Eles podem tanto entrar em contato com a pastoral através do WhatsApp do Geraldino. Tu pode falar do número do WhatsApp da pastoral? 98658 4654. DDD 81. DDD 81. Isso. Bem. E também pode entrar em contato através do Instagram da inspetoria, né? O @Salesianos Nordeste, que a gente também vai estar colhendo lá o material. Muito bom, muito bem. E aí, irmão, tem algum convite, alguma fala final para deixar? Sim, eu diria ao jovem, né, que vem participar, que primeiro abra o coração, sinta-se em casa. O espaço salesiano é a sua casa. E estando em casa, cuide bem desta casa. Como é que você vai cuidar bem? Participando em todos os momentos e ajudando a toda a equipe que está empenhada na realização deste momento tão importante, a que ele realmente aconteça de forma que seja belíssimo para todos, né? Seja um ambiente de família para todos. Então esse é o convite que eu faço a você. Venha participar com muita alegria, muita disponibilidade e de cada momento, não perda nenhum momento, porque o momento que você perde é uma graça que você deixa de receber. Então não se perda durante o festival, não se perda durante o festival. Lembre-se dessa frase, não se perda durante o festival. Aproveite o festival para levar uma riqueza tão imensa que é para a sua casa e os seus outros amigos que vocês vão encontrar depois desse momento. E aí? O meu recado é que o pessoal venha com a alegria, né, que é característica da juventude salesiana, e aproveite tudo aquilo que está sendo preparado e tudo está sendo feito com muito carinho e muito esforço por todas as equipes que estão organizando. Muito bem. A gente sempre encerra o nosso podcast dizendo o nome dele já também como um convite. Tá aqui o nome, né? Vocês já sabem. A gente sempre termina chamando o pessoal para a gente continuar caminhando juntos. Então, para que você continue acompanhando a gente e que nós possamos chegar, né, a dar passos mais largos na nossa fé e no nosso fortalecimento na salesianidade, vamos dizer aqui, vamos juntos! Bem, obrigado! Oi, gente, peraí que o podcast não acabou ainda não. Eu tô aqui fazendo a edição do episódio e não podia deixar passar algumas informações que a gente, infelizmente, deixou passar lá na gravação, na hora da entrevista. Quero agradecer aqui, formalmente,
a nossa querida amiga Ariane Brito, que faz parte do nosso podcast Vamos Juntas, ela é da equipe, mas que trabalhou na produção desse episódio de hoje. Ela não apareceu fazendo entrevista porque literalmente estava por trás das câmeras fazendo o processo de transição entre uma câmera e outra, estava ajudando na produção desse episódio. Quero agradecer também a Inspetoria Salesiana, que cedeu gentilmente esse espaço para a gente poder fazer a entrevista com a equipe de pastoral, parte da equipe de pastoral que vai trabalhar e organizar o festival, que vocês viram aí em entrevista. Quero também mencionar aqui uma informação que eu falei errado com relação à minha profissão perpétua, que eu falei lá na entrevista que foi 2018, mas na verdade foi 2017, tá? É porque lá na hora eu acabei confundindo, mas foi 2017, foi muito maravilhosa a minha profissão. E por fim, quero também mencionar aqui que a turma que fez o cartaz do Festival da Juventude desse ano, vocês viram aí o cartaz tão bonito, né? Quem está assistindo pelo YouTube, foi o Ivan e o Gabriel. Ambos são formandos salesianos. O Ivan já vai ser ordenado padre agora em dezembro e ele é diácono, portanto, salesiano. Então já rezem por ele, né, que vai ser ordenado agora em dezembro junto com o Josemar Abel, que é daqui de Caetés, da nossa paróquia aqui de Caetés. Os dois vão ser ordenados agora esse ano. E também o Gabriel. Então o Ivan e o Gabriel também é formando salesiano, já está na teologia. Se Deus quiser, está aí sendo padre em alguns anos. Então a gente agradece também aos dois que fizeram esse cartaz tão bonito para nós esse ano. Tá bem? Um abraço e até a nossa próxima edição do podcast, hein? Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.